Mas irmãos, eu quero te dizer que a maior alegria que eu tenho é ser pastor, viu? Eu nunca tive tão feliz sendo pastor como eu sou, né, exercendo esse chamado que Deus me deu. E oro pelas minhas filhas, que elas também têm o mesmo desejo, amém, irmãos? No nome de Jesus. Então, no coração dela, ela vai para missões e eu não tenho dúvida não. Meus filhos é do Senhor. Diga glória a Deus. Pois muito bem, as crianças já foram. Eu quero convidar você a estar aqui terça-feira conosco. Quem teve terça-feira, levante a mão aqui. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você que não teve, irmãos, venha terça-feira. Nós temos esses dias fazendo a macrocélula. A macrocélula é uma reunião que nós fazemos com todas as células juntas, e uma palavra de direção. E eu quero te convidar a você estar aqui, irmãos. É o mesmo horário da célula. É o mesmo horário. Nós começamos 7h30 e terminamos 8h30. Amém? Então chegue também no horário, para a gente também terminar no horário, para a glória de Deus. Amém? Quarta-feira nós temos o culto de ensino, e vamos estar juntos. Quarta-feira teve uma palavra direcionada do coração de Deus ao nosso. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você não veio, você perdeu. Diga lero, lero, você perdeu. Viu? Irmãos, eu quero te dizer que Deus tem uma parte boa para as nossas vidas. Não perca o que é bom. Quantas pessoas nos visitam? Levanta a mão. Deixa eu ver você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Louvado seja Deus. Dê a salva de palmas por essas pessoas que nos visitam, irmãos. Que Deus eterno lhe abençoe e traga sempre você, né? A Kathleen já é de casa, ela nem levanta mais a mão, né? Glória a Deus. É a filha da Leila, futura doutora. Amém? Em nome de Jesus. E está aqui conosco, passando as férias. Falei para ela se formar, que ela vai cuidar de nós. Amém? Em nome de Jesus. Quantos estão alegres? Diga amém. Queridos, eu tenho uma palavra do Senhor para mim e para a sua vida. Quantos estão alegres por estar aqui? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 18. Gênesis 18. Enquanto você abre Gênesis 18, eu quero lhe falar, irmãos, que a segunda semana de fevereiro nós vamos começar com as escolas CCC 1 e CCC 2. Você que queira se integrar na igreja, quer abrir célula, participar da intercessão, quer participar do louvor da igreja, você faça as escolas, amém? Curso de crescimento cristão 1, curso de crescimento cristão 2, amém? E você nos procure o John. Levanta a mão aí, John. Levanta o John. O John levantou a mão aí, irmãos, e você procure ele para nós fazer o pedido das apostilhas, tá bom? As apostilhas é R$30 e essa apostilha é sua. Então nós temos aí professores, cada assunto é um professor, amém? Não é cansativo, e esse ano, no nome de Jesus, nós vamos terminar mais rápido daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Diga amém. Pois louvado seja Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Gênesis 18, versículo 14. Pode deixar sua Bíblia aberta. Só esse versículo que eu quero ler e orar com vocês, amém? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Olha aqui para mim, por favor. E eu quero fazer uma pergunta para você. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Pois vamos orar. Diga: Jesus, fale conosco hoje. Diga: eu estou pronto. Papai de amor, nós oramos nessa noite, com o nosso coração grato por aquilo que o Senhor tem para fazer e falar ao nosso coração. Papai de amor, eu quero declarar, na autoridade que há no nome de Jesus, que esse ano nós vamos viver aquilo que não vivemos há muitos anos. Eu quero declarar nessa noite, Senhor, que esse ano de 2024
nós não vamos só falar, nós vamos ver o impossível Deus fazendo. Papai de amor, que nós possamos ser a prova verdadeira. Senhor, nós já sabemos que o Senhor faz, mas precisa de nós. E eu quero declarar, Senhor, levante homens nessa noite, mulheres, jovens, crianças nesse lugar, meu Deus, que vai experimentar, que vai viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nos corte hoje com a Tua palavra, nos confronte, nos direcione, nos posicione, no nome poderoso de Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, e como tema dessa palavra, amém? Os meninos vão colocar aí, é uma pergunta. Essa pergunta ela é interessante, irmãos. Existe alguma coisa impossível para Deus? Você pode deixar Gênesis 18 aberto. Você disse para mim que não. E sabemos, irmãos, que não tem nada impossível para Deus. Nós sabemos. Mas quando o impossível chega, somos impulsionados a não acreditar que existe um Deus que é o Deus do impossível. Queridos, é muito forte isso, porque nós estamos falando aqui de uma promessa, amém? Quem leu a Bíblia esses dias, passou pelo capítulo 18, foi uma das minhas devocionais desses dias. E quando você lê todo o capítulo 18, você vai identificar que Abraão aqui já tinha 99 anos de idade. Abraão já não tinha mais vigor. Abraão já não era mais um menino. Sara também já, na ciência principalmente, era impossível uma mulher dessa ter filho. E a Bíblia diz que quando os anjos do Senhor descem, eles iam para Sodoma e Gomorra para ser destruída aquela cidade. Ló está em um lugar, diga comigo, um lugar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Abraão estava em um lugar que muitos de nós não estamos. Já eu vou falar desse lugar para você. E você não vai esquecer desse lugar. Diga comigo, eu não vou mais esquecer desse lugar. Em nome de Jesus, irmãos. Hoje vai ser como um ferro, como um homem que ele pega um ferrão para ferrar um gado. Você vai ser ferrado por esse lugar, diga amém. Confie no seu pastor. Então, queridos, essa promessa foi feita para Abraão desde quando ele saiu da terra. Desde quando Deus falou para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar. Ele nem sabia o lugar, mas ele foi obediente à voz de Deus. Ele saiu daquele lugar, e Deus começou a falar para ele que ele ia ser pai de muitas nações. Sim ou não? Sim. Mas passados anos, irmãos, e no capítulo 18, quando você lê todo o capítulo, você vai ver que quando o anjo do Senhor, ele fala que Sara naquele tempo ia dar um filho, ia ter um filho, a Bíblia diz que Sara duvidou. Diga misericórdia. Queridos, tem muitos de nós que caminhamos, que temos promessas de Deus, mas o maior problema é que muitos de nós somos impulsionados a não acreditar que existe o Deus do impossível. E nós só somos impulsionados a não acreditar. Preste atenção aqui, irmãos. Eu quero que você entenda essa introdução para nós podermos chegar aonde o Senhor quer para as nossas vidas, amém? Então desligue seu celular, coloque no modo avião, tá bom? Em nome de Jesus. E preste atenção, porque Deus tem uma palavra hoje para a minha e para a sua vida. Então, queridos, quando nós sabemos que Deus é o Deus do impossível, mas quando nós passamos por
algum aperreio, como diz o maranhense, quando nós passamos por alguma dificuldade, quando nós passamos por alguma luta, quando nós estamos diante de algum gigante, nós somos impulsionados a não acreditar naquilo que Deus disse ao nosso respeito. E é incrível, irmãos, preste atenção aqui, por favor. É incrível que nós somos mais fáceis de acreditar naquilo que o gigante disse, naquilo que o medo disse, naquilo que o mundo disse, do que acreditar naquilo que Deus disse. Acreditar naquilo que Deus disse dentro da igreja é muito fácil. Mas esse ano, diga assim, esse ano nós vamos estar diante de uma dificuldade. Pastor, o senhor está profetizando? Não, irmãos, eu não estou profetizando. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza, irmãos. Porque, ou então você, quantos querem viver a promessa de Deus? Levante a mão. Pois é, se você quer viver a promessa de Deus, se prepare. Pastor, misericórdia. Irmãos, só vive promessa e propósito de Deus quem passa pela prova. Amém ou não amém? Então você precisa estar preparado. E eu quero te dizer que esse ano o impossível vai aparecer, mas você vai dizer aquilo que é impossível. Eu sirvo um Deus que faz as coisas possíveis. Você entendeu ou não? Quando o impossível chegar, você vai dizer para o impossível: eu sirvo um Deus que é possível todas as coisas. Amém ou não amém? Eu quero que você entenda sobre isso, querido, nessa noite. A Bíblia diz que aquilo que não é possível para o homem é possível para quem? Para Deus. Agora o que precisa em nós é nós conhecermos verdadeiramente esse Deus do impossível. Queridos, quando nós começarmos a conhecer o Deus do impossível, tudo que é impossível que chegar de nós vamos descartar, porque nós servimos a um Deus que transforma aquilo que não é em ser. Amém? Alguém está entendendo, irmãos? Eu quero que você esteja ligado nessa palavra hoje, amém, queridos? Porque talvez você chegou nesse lugar hoje, talvez você amanheceu hoje desanimado, desestruturado, fugindo de muitas coisas, diante de um gigante, e você olha para essa situação hoje e você diz assim: é impossível eu passar por isso. Talvez você tenha enfrentado algo nesses dias que você está aqui, mas o seu coração está lá naquele lugar, e você está dizendo assim: é impossível. Eu quero te dizer nessa noite, querido, como pastor, como profeta, que é possível para Deus. É possível. Nós servimos um Deus que é o Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus eternamente, amém, queridos? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que abre caminho aonde não tem caminho, amém? A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus que abre porta onde não tem porta. É por isso que eu quero te encorajar, queridos, você meditar nas Escrituras, a você comer a palavra, a você meditar na palavra de Deus de dia e de noite, queridos. É um segredo que precisamos caminhar, porque quando o impossível chegar à nossa frente, nós vamos começar a declarar palavras. E a Bíblia diz que passarás os céus e a terra, mas... Vamos lá, irmãos? Passarás os céus e a terra, mas as minhas... A minha palavra passa, a sua palavra passa, mas a palavra do nosso Deus não passará. Cutuca a pessoa que está do seu lado e diga assim: tu está entendendo? Queridos, então nós precisamos entender. Existe alguma coisa impossível para Deus? Nós falamos que não.
mas temos sido reprovados todas as vezes que passamos, que aquilo que é impossível chega à nossa frente. Quando as lutas chegam diante de nós, quando as dificuldades chegam diante de nós, aí é a hora de nós dizer que não existe mais. Nós nos curvamos diante da dificuldade, nós nos prostramos diante daquela luz, nós nos rendemos diante daquilo que é impossível. Queridos, é incrível como nós começamos o ano cheio de expectativa, cheio de muita alegria, cheio de muitas convicções, mas quando nós chegamos no meio do ano, nós nos esquecemos de tudo. Tem muitas pessoas que começam o ano, tomam uma decisão em Jesus: não, esse ano eu vou me santificar, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou mas quando chega 2, 3 meses, eles param. Por quê? Porque a dificuldade, porque a luta, porque o gigante apareceu na frente e muitos de nós não temos conseguido passar, muitos de nós não temos conseguido avançar, muitos de nós não conseguimos subir os degraus que precisam ser subidos na caminhada cristã. Mas eu quero te dizer, irmãos, se você entender hoje aquilo que o Senhor está ministrando ao seu coração, quando o gigante chegar, aquilo que é impossível chegar, você vai dizer: existe um Deus que torna as coisas tudo possíveis. Aleluia. Então, queridos, esse texto é muito forte, porque Deus promete um filho a Abraão, mesmo sabendo que Sara, a sua esposa, era estéril. Mas ele promete. Abraão diz assim: Senhor, mas eu vou pegar o meu primo, eu vou pegar um sobrinho, leva até Ló, né? Mas Deus tinha falado, prometido algo para ele. Queridos, eu quero te dizer que quem te prometeu é fiel para cumprir, amém? Queridos, creia nisso nessa noite. Hoje eu quero encorajar você a acreditar verdadeiramente em um Deus que torna possível o que é impossível. Eu não sei como você está hoje, mas eu quero te encorajar hoje, e eu quero falar 3 atitudes. Abraão teve várias atitudes, mas eu quero trazer 3 atitudes que Abraão teve para conquistar o impossível diante de Deus. A primeira coisa, a primeira atitude de Abraão, se você estiver anotando, anote aí: ele não saiu de Manre. Você lembra daquele lugar que eu lhe falei? Aquele lugar que Abraão estava era Manre. Gênesis capítulo 13, versículo 18, diz assim: Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos cavalos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado a quem? A quem? Gênesis capítulo 18, versículo 1 diz assim: O Senhor apareceu a Abraão perto dos cavalos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Queridos, quando eu li esse texto, eu falei assim: meu Deus, o que Abraão estava fazendo nesse lugar? Na hora mais quente do... Irmãos, quando você encontra a palavra de Deus, e você encontra dentro da palavra de Deus algo que chama atenção, pare um pouco ali. Ah não, mas eu preciso correr para me ler. Não, irmãos, calme, pare um pouquinho e faça pergunta, pesquise. E eu fui assim: meu Deus, o que Abraão estava fazendo lá? O capítulo 18 vai falar para nós que ali, quando os homens chegam, Abraão estava sentado naquele lugar.
E a Bíblia vai dizer, queridos, que ali Abraão recebe aqueles homens de Deus, e ali foi declarado filho sobre a vida dele. Abraão estava no lugar certo. Porque se você for pesquisar o que é Manre, os cavalos de Manre, próximo aos cavalos de Manre, você vai ver que Manre significa força, significa gordura. Manre, irmãos, significa também um lugar de encontro com Deus. Manre significa um lugar de depender de Deus. Imagine alguém estar na hora mais quente. Se você for estudar, e eu comecei a estudar mais sobre essa palavra, perto dos carvalhos de Manre, você vai ver que quando Sara foi sepultada, Abraão comprou uma terra. E os estudiosos vão dizer que aquela terra que Abraão comprou, que Sara foi sepultada, que ele foi sepultada, era em frente aos cavalos, era em frente aos carvalhos de Manre. Daqui a pouco eu falo cavalo, mas eu vou acertar aqui o nome. Você está entendendo, irmãos? Existia algo extraordinário nesse lugar. Você vê que nós estamos lendo o texto, irmãos, que Abraão foi um homem que se dedicou ao Senhor. Ele construiu um altar naquele lugar, e ele só saiu daquele lugar quando o filho dele nasceu. E eu fiquei, sabe, meditando nisso. Queridos, nós precisamos de um lugar para ver e viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Muitos de nós não estamos no nosso lugar secreto. Muitos de nós temos deixado o lugar secreto. Muitos de nós temos abandonado o lugar que Deus quer falar conosco. Querido, Abraão não era mais criança. Você está aqui? Abraão não era mais criança. Abraão já tinha 99 anos de idade, e ele recebeu a promessa aproximadamente 70 e poucos anos. Faça as contas quantos anos Abraão ia para Manre, ia para aquele lugar orar, ia para aquele lugar buscar o Senhor, porque ali a Bíblia vai dizer que ele fez um altar, e ali ele começou a adorar o Senhor, e ali ele buscava o Senhor, e ali ele ia chorar diante do Senhor. Ali foi o lugar que Deus entregou para ele a sua promessa. Amém, queridos? A promessa foi feita, mas ali foi o lugar que Deus o entregou para Abraão. Existe um lugar, queridos, que muitos de nós temos abandonado. Qual é o lugar, pastor? O lugar da oração, o lugar da busca, o lugar secreto. Querido, só vai experimentar e só vai viver o extraordinário de Deus quem tem uma vida com Deus, queridos. Só vai ouvir Deus quem está no lugar secreto. Não adianta. É por isso que Abraão foi um homem que viu o impossível acontecer, porque ele era um homem que se dedicava a sua vida a adorar o Senhor, a buscar o Senhor. Você vai ler em todo o capítulo do versículo 18 que Abraão não questiona Deus nem uma hora. Sara já ri, eu ainda com meu ventre do jeito que é, mas Abraão não. Abraão confia, Abraão acredita. Sabe por quê? Porque Abraão tinha experiência com Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Você está entendendo, irmãos? Nós precisamos de um carvalho de Manre para nós. Nós precisamos do nosso quarto. Nós precisamos voltar ao nosso lugar secreto. Nós precisamos de um lugar de intimidade. Nós precisamos voltar a ouvir Deus. Nós só vamos dizer verdadeiramente que existe alguma coisa impossível para Deus. Verdadeiramente nós vamos dizer não quando nós tivermos verdadeiramente uma experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus, irmãos, não teme. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem sobre aqueles homens que foram presos, levados, Sadraque, Mesaque e Abidnego.
E quando aquele homem, Nabucodonosor, vai jogar aqueles 3 homens na fornalha, eles diz algo, irmãos, forte e interessante. Se Deus quiser que nós vivemos, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Pastor, e quando o impossível ainda não tornou possível, Deus continua sendo teu Deus. Existem coisas, preste atenção, queridos, existem coisas, deixa eu te orientar em algo aqui. Existem coisas que Deus permite nós passarmos, é porque Ele está nos ensinando, nos treinando a depender verdadeiramente dEle. E nós precisamos compreender isso. Mas quando a luta, a dificuldade, ela chega, muitos de nós sabem o que é que fazemos? Desistimos, abandonamos. Já abandonamos o lugar secreto? Já abandonamos a igreja? E faz ano que abandonou Deus. Diga misericórdia. Nós precisamos despertar, queridos. Porque se você e eu queremos viver essa experiência do extraordinário de Deus nesse tempo, nós precisamos voltar para o lugar secreto. Nós precisamos voltar para os cavalos de Manre. Nós não podemos abandonar o lugar secreto. Lugar secreto fala de ouvir Deus. Manre, queridos, precisa ser o nosso lugar de busca. Precisa ser o lugar da dependência de Deus. Abraão estava com 90, irmãos. Irmãos, cá para nós aqui. 70 e poucos anos. Vamos arredondar aqui, me perdoe. Vou arredondar. 70 anos para 99. Quantos anos? 29. Nós não conseguimos esperar um ano. Diga para a pessoa que está ao seu lado assim: tu está entendendo, irmãos? Como assim, pastor? Às vezes tu não passa 2 meses orando, tu não passa 3 meses. Abraão passou 29 anos nesse lugar. E quando o anjo chega naquele lugar, quem é que estava lá? Abraão. Numa hora mais quente. Irmãos, eu não sei, mas quando eu olhei essa palavra, quando eu li essa palavra, eu começo, sabe, a viajar nela. Eu comecei a dizer assim: meu Deus, eu acredito que Abraão estava ali, orando, chorando. A Bíblia diz que quando ele vê aqueles homens descendo, irmãos, ele sabia que eram os anjos do Senhor. A Bíblia diz que eles correram, que ele correu. Disse assim: me permita lavar os seus pés, permita ficar na minha casa. Eu quero que o Senhor fique na minha casa. Eu quero lavar os seus pés. Eu quero cuidar de você. Permita que eu mate um novilho, o melhor novilho. Sara, minha filha, correu onde Sara, Sara, minha filha. Eu acredito que a nossa promessa chegou hoje. Você está entendendo, irmãos? Deus vai visitar o lugar secreto. Oh, aleluia. Pastor, e o que é que eu faço que eu não tenho um lugar secreto? Está ferrado, meu irmão. Me desculpe a palavra. Me desculpe a expressão. E o que é que eu faço, pastor? Você precisa começar a ter o lugar secreto. Porque Deus visita o lugar secreto. Irmãos, leia essa palavra, leia ela, leia. E você vai ver por que eles conheciam, irmãos. Eles conheciam o coração de Abraão. Você vai ver que no capítulo 18 lá embaixo, quando os homens vão destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz assim: o Senhor não permite falar para Abraão, porque Abraão tinha um coração muito bom. A Bíblia diz que entanto que Abraão intercede pelo povo de Sodoma e Gomorra. Pastor, o que o senhor está dizendo? Por que os anjos passaram lá em Manre?
Por que os anjos não foram direto para lá? Porque Deus passa no lugar secreto, queridos. Deus, Ele visita o lugar onde nós temos intimidade com Ele. Deus visita o lugar onde nós temos compromisso com Ele. Nós precisamos de um lugar. Nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos de gordura. Eu não estou falando da gordura, eu estou falando é do fogo de Deus, amém, queridos? É do azeite. Nós precisamos cada dia buscar de Deus. Queridos, quando eu olho para essa palavra, eu fico observando quantos de nós já desistimos. Você sabia, queridos, que tem pessoas que hoje é 14, já desistiram? Você sabia disso? Tem pessoas que já desistiram, tomaram a decisão em Jesus, aceitaram Jesus dia 1º de janeiro, ou no dia 31 para o dia 1º, um culto maravilhoso, já desistiram. Leram a Bíblia só os primeiros dias, desistiram, não vou mais ler, não vou mais acompanhar. Começaram um ano cheio de propósito, já desistiram. Abraão nos ensina e a Bíblia nos ensina, não importa o tempo, você e eu precisamos esperar pela promessa, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, amém, queridos? Hebreus capítulo 10, versículo 23: retenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. A palavra diz que nós precisamos estar firme. Como é que Abraão estava? Firme, se fortalecendo no Senhor, buscando o Senhor. Nós precisamos, igreja, desse lugar secreto. Segunda atitude que Abraão teve para viver o impossível de Deus: Abraão creu no Senhor. Pastor, eu creio. A Bíblia também diz que o diabo crê que estremece. O diabo crê mais do que muitos, mais do que muitos de nós. Pastor, mas hoje o senhor está que está, né? Irmãos, eu preciso lhe falar isso, porque é uma verdade. E essa palavra crer aqui, irmãos, ela fala de fé. E esse crer aqui é para nós avançarmos, é para nós esperarmos verdadeiramente no Senhor. Gênesis capítulo 15, versículo 5 diz assim: levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Aleluia. Queridos, essa palavra creditar com justiça, eu estava vendo sobre ela, e na justiça, se tiver algum advogado me corrija se eu estiver errado, mas creditado por justiça, Deus estava dizendo: Abraão, já é teu, já está decretado, já é teu, já é teu. Diante da lei, irmãos, Abraão já tinha pegado o que era dele, Deus tinha dado, porque a Bíblia vai dizer que isso foi creditado com justiça, e Deus é justo. Sabe o que nós precisamos compreender nesses dias, queridos? É confiar, é crer no Senhor, porque Ele te prometeu e foi creditado com justiça. Já é teu. Você está entendendo, irmãos? Já é teu, irmão, já é teu. Pastor, eu não estou vendo. Por isso, é pela fé. Crer no Senhor é eu andar por fé. E fé é olhar para as coisas que eu não estou vendo, mas eu estou acreditando, eu estou buscando, eu estou caminhando. Já é nosso, queridos.
já é meu, já é seu, e nós precisamos tomar posse disso. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o destino do diabo já está traçado. A Bíblia diz que o destino do diabo é o lago de fogo com enxofre. Já está traçado. O nosso é nós que traçamos ele. E quando nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, quando nós cremos em Jesus como Salvador da nossa vida, preste atenção. Agora eu estou crendo no meu Senhor, e todas aquelas promessas, ela vem sobre a minha vida, amém? E ela é minha, porque foi creditado com justiça. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa, é direito. O diabo não pode pegar, meu irmão. A única coisa que empata do diabo roubar a tua promessa é o teu pecado. É a única coisa, queridos, nada mais. Por quê? Porque se eu estou obedecendo, sendo obediente, que é a terceira coisa no propósito de Deus, a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Não importa os anos, não importa o tempo, Deus vai cumprir, amém, queridos? Você precisa crer nisso. Pastor, mas eu tenho 20 anos que eu estou esperando. Pastor, tem 10 anos que eu estou esperando. Tem duas coisas aí: ou você não está pronto para receber, ou então tem algo de errado. Deus, Ele não é doido, viu, irmãos? E nem é menino. Deus, Ele é fiel, e a fidelidade dEle dura para sempre. 99 anos esperando, crendo. Vamos ler um texto aqui, irmãos? Vamos ler um texto aqui. Ah, irmãos, é muito forte. Romanos capítulo 4, versículo 18 diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer. Olha só a palavra: sem se enfraquecer na fé. Minha filha está aqui. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, sem desejo, sem tesão. Volte lá, minha filha, volte lá. Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Passe aí, minha filha. Mesmo assim, não, o quê? Sacode a pessoa que está do seu lado. Diga assim: para de ser incrédulo. Eu comecei aqui fazendo uma pergunta e todo mundo disse assim: não. É muito top, irmãos. Mas na hora que o gigante chega, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Meu Deus, onde é que está o Senhor? Deus, Ele está no mesmo lugar. Ele só precisa do teu posicionamento. Só que tu duvida naquela hora, irmãos. E Tiago capítulo 1, versículo 6 diz assim: peça porém com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Deus não é doido, amém, irmãos? Não pense que tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não pense, não pense. Não pense. Se você tem mente dividida, se você, queridos, está duvidando, não pense que você vai receber de Deus. Não pense: ah, pastor, agora eu estou entendendo, por isso que eu não recebi ainda, porque eu duvidava demais. É isso aí, é isso, é sobre isso que eu estou falando. Enquanto tu estiver duvidando, nunca vai se cumprir, queridos. A Bíblia diz que Abraão não duvidou.
sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Ele não se enfraqueceu, mas ele sabia os seus limites, ele sabia do seu corpo, ele se conhecia. E a Bíblia diz no versículo 20: mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. Queridos, eu fico olhando um cenário. Quando aqueles anjos chegam diante de Abraão, e Abraão está naquele lugar quente, e aqueles anjos chegam diante de Abraão, e eu acredito que aqueles anjos saltam de alegria. Cara, esse cara está aqui, está buscando o Senhor, esse cara está firme, esse cara está permanecendo, esse cara está crendo, esse cara não tem força de buscar, mas ele está buscando. Esse homem não tem força, mas ele vem sem força, porque ele creu, irmãos. Quem crê não vai desanimar. Quem crê, irmãos, vai permanecer, mesmo sabendo das suas dificuldades, mesmo sabendo dos seus limites. Quem conhece o seu limite é o Senhor. Ele conhece. E a Bíblia diz que Ele mesmo é uma válvula de escape, amém, queridos? O Senhor, Ele é a válvula de escape nossa. Nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, nós precisamos permanecer, nós precisamos crer, nós precisamos andar por fé, igreja. Que esse ano você saia da mediocridade e avance para o extraordinário, para o imprescindível, para aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida, que é algo extraordinário. E nós só vamos viver isso quando nós cremos de verdade, quando nós permanecemos de verdade, quando nós não duvidamos, quando nós não temos mais medo. O apóstolo Paulo chega diante da morte e ele diz assim, que ele não tinha mais medo da morte, meu irmão. Morrer é lucro, o viver é Cristo. Ô morte, cadê teu agrilhão? Ele não tinha medo, querido. Você vai ler a carta de Filipenses capítulo 1, ele diz assim, não, se eu morrer agora, é muita alegria. Ele diz que morrer é melhor do que estar vivo. Filipenses capítulo 1. Mas ele diz assim, por progresso do evangelho, eu preciso estar aqui com meus irmãos ainda, eu preciso fortalecer meus irmãos, eu preciso trazer confiança para os meus irmãos. Mas para ele a morte era amiga de Paulo. Abraão esperando a sua promessa, 29 anos esperando a promessa. Esse ano, comece a esperar, comece a ir para a mãe, comece a crer naquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. O terceiro ponto para nós encerrarmos aqui é obedecer até o fim. Gênesis capítulo 21, versículo dos 5 em diante, você vai ver que Deus entrega o seu filho para Abraão. E quando ele entrega, a Bíblia diz que o menino foi circuncisado aos 8 anos de idade. E passados os dias, Deus pede o filho para Abraão. Como assim, pastor? Não era promessa, Deus não cumpriu? Deus cumpriu ou não cumpriu, irmão? Cumpriu. Só que agora Deus queria o filho para ele. Querido, se você ler todo o texto de Abraão, você vai ver que Deus está prometendo não só um filho, amém? Deus está prometendo nações. Abraão foi aprovado para receber nações quando ele entrega o seu filho. Até então ele só tinha recebido a metade de uma promessa, existia a outra metade.
Talvez você está na metade da promessa e Deus tem outra metade para te entregar. Como assim, pastor? Irmãos, Gênesis capítulo 22, versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas dos céus e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você obedeceu. Aleluia, aleluia. A nossa obediência vai nos levar para cumprir a verdadeira promessa que Deus tem para nós. Mas a nossa obediência não é só nós até receber a nossa promessa, tem que ser até o fim. Eu quero te convidar nessa noite você ficar de pé, queridos. Eu quero orar pela sua vida.